Olá, pessoal. Faz tempo que eu não gravo por Escopés Atualidades, né? Desejar um feliz ano novo para todos, né? A gente tá já agora desde janeiro, mas eu vou desejar mesmo assim, né? Faz tempo que eu não gravo. E o vídeo de hoje será sobre o que aconteceu agora recente, né? Domingo, 2 dias atrás, em Brasília. Obviamente todo mundo ficou sabendo, né? A repercussão foi grande. E com certeza esse dia vai, 8 de janeiro de 2023, entrará para a história, porque essa foi realmente algo inusitado, né? Muito incomum, em que um grupo de 4.000 bolsonaristas conseguiram invadir a sede dos três poderes em Brasília, né? O Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto, né? Porém, no início eram 200 manifestantes só, né? Que tinham nos quartéis lá em Brasília. E chegaram 100 ônibus. E esses 100 ônibus, né? Trouxeram 3.800 bolsonaristas. Acrescentando os 4.000, como eu disse anteriormente. Então, os 4.000 bolsonaristas, né? Eles chegaram e invadiram. E inclusive a polícia lá teve deserções, né, de policiais também que se uniram a esses bolsonaristas radicais. Inclusive, realmente, eles são considerados vândalos e terroristas, como muitos falam, né, porque eles invadiram, quebraram o Congresso, invadiram, né, inclusive tinha petistas infiltrados nas manifestações de domingo. Então, esses 4.000, né, É, foi obviamente um ataque terrorista, isso, né? Com certeza, né? Não foi uma coisa muito bonita de se ver. E os bolsonaristas, eles quebraram, né? Muitas coisas, apesar de ter petistas infiltrados nas manifestações, obviamente muitos petistas, né? Não foi um ou outro, né? Mas a maioria dos bolsonaristas quebraram e danificaram muitas obras, como um relógio de 1808, né? De Dom João VI, presente de Luís XIV. É, Houve o roubo, depois foi reencontrada a escultura bailarina. A obra As Mulatas, do de Cavalcante de 1928, houve 6 furos, foi encontrado 6 furos, né, depois que os manifestantes foram embora. E houve também outras obras, né, vasos chineses, né, raros, foram quebrados. Houve muita coisa, né, danificada. Inclusive, então, foi atos terroristas, né? E para você ver como que são atos terroristas e antidemocráticos, né? Já no final do ano passado, um homem maduro de 45 anos, né? Chamado George Washington de Souza, como eu falei, 45 anos, ele foi preso tentando, em flagrante, tentando alocar uma bomba lá num quartel-general lá em Brasília, debaixo de um caminhão, acho que é diesel. Então, ele foi preso, interrogado e realmente os bolsonaristas da direita brasileira não tá aceitando a vitória do Lula, né? Porque tem esse processo, o cara roubou, é ladrão, todo mundo sabe disso, é óbvio, né? Não é nenhuma novidade pra ninguém. O cara corrupto roubou pra cacete na gestão, mas e muitos bolsonaristas dizem que as eleições foram fraudadas, então por isso que um dos motivos de ter acontecido aconteceu domingo, né? Então, e algo inédito, né, no Brasil, porque a invasão desses três poderes já houve, claro, né, outras tentativas de invasão do Congresso Nacional, óbvio. O Congresso como em 1984, em 2013 e agora em 2023, né? Como esse 8 de janeiro de 2023, que foi a terceira tentativa, né? Os caras invadiram de fato, né? Invadiram o STF e tudo mais, né? E só não invadiram mais o Palácio do Planalto porque tinha um vidro
a prova de bala que os caras não conseguiram romper, né, quebrar. Então, mas realmente algo inédito, né? E essas foram identificadas empresas, né? Uma em Andera, São José do Rio Preto, e outra empresa vinha de Votuporanga, né? E segundo os donos dessas empresas, não sabia que os bolsonaristas iam fazer esses atos, né? Com os ônibus fretados, né? Desses lugares. Então, não se conhece nenhum líder bolsonarista no momento, né? Pelo menos não se sabe, né? Não tem conhecimento se houve, se tem. E do lado do governo do PT, os líderes foram o governador do DF, né? O Ibanez Rocha, que foi afastado por 90 dias. O próprio presidente da República, né? O Luiz Inácio Lula da Silva. O secretário, o ministro da Justiça, que no caso seria o Flávio Dino. E o Alexandre de Moraes, que será o presidente também, essa do STF, né? Então, esses foram os 4 líderes, né? Do governo PT. E houve prisão em torno de 400 pessoas, né? Ou seja, uns 10% dos manifestantes, né? E houve muito roubos, né? Desses manifestantes de tudo, né? Que você possa imaginar. Notebook, quadros. E o Lula, ele decretou intervenção federal até 31 de janeiro, né? Então, o governo PT obviamente sai fortalecido e o movimento o bolsonarismo, né, sai enfraquecido, né? Muitos países acabaram condenando, né, essa ação, né? Itália, Portugal, Rússia, o Reino Unido, muitos países, né, condenaram os Estados Unidos, a União Europeia, né, vários países da Europa, né, como falei, China, Colômbia, Argentina, Chile, né, vários países condenaram os ataques dos bolsonaristas, né, foram ataques terroristas, né, que os caras, isso pode ser enquadrado em vários crimes, né, vou citar 3, né, mas são vários crimes, né, a abolição da democracia, patrimônio público, né, como eu falei, né, e golpe de Estado, né, eles tentaram dar golpe de Estado, obviamente estava longe de tentar conseguir o que eles queriam, né, dar o golpe de Estado, e se eles conseguissem, o Joe Biden provavelmente ia colocar sanções no Brasil, né, como punição, né, mas obviamente que é quase impossível porque o agronegócio, as elites, né, os industriais, os empresários, as forças armadas, né, muitas pessoas não queriam, não iam apoiar, né, esse tipo de coisa, né, esse movimento golpista que os bolsonaristas estavam querendo tentar fazer, né, e realmente, né, é um ataque na democracia, né, foi um movimento antidemocrático, né, e, por exemplo, o vitral da artista Mariane Peretti, né, do Congresso, do Congresso, né, foi quebrado. A estátua da Justiça, né, escreveram perdeu Mané, né, que era uma frase atribuída ao ministro o Barroso, né, então os caras para se vingar fizeram isso. E realmente sai muito enfraquecido o Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro está internado, né, ele lá está em Orlando, nos Estados Unidos, o Bolsonaro, segundo as minhas pesquisas, e agora ele vai passar por uma cirurgia, segundo o próprio, né, pelas minhas pesquisas, ele possivelmente não estaria envolvido nesse movimento de domingo. E os bolsonaristas, né, foram os bolsonaristas radicais e as forças de segurança desertaram, forças de segurança e do governo que foram desertadas dos bolsonaristas e do governo do Brasil. Temos a Polícia Militar do Brasil, Polícia Militar do Distrito
Temos a PMDF, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia de Choque, Polícia Civis do Brasil, Distrito Federal, Polícia do Senado Federal, Polícia Legislativa, Polícia Legislativa Federal, Força Nacional de Segurança Pública e etc, né? O Exército Brasileiro também está no lado do governo PT. Então, como eu falei, né? O cara, inclusive o André Torres, que era o secretário de Defesa, ele foi demitido. O Ibanez Rocha foi afastado por 90 dias. E o Alexandre de Moraes, né, que é um dos líderes do governo PT, falou que ia procurar identificar os possíveis líderes, né, dos bolsonaristas e ia mandar prender, né, os líderes, né, ia ser punido com o máximo rigor da lei, né, pelo que aconteceu. E realmente isso mostra como que o povo não tá satisfeito, né, com o governo do PT, né, por acharem exatamente isso, né, de que eles acham que foi legítima, né, porque no final do ano passado o próprio bolsonaristas pediram ao presidente do PL para ver se o Alexandre de Moraes pudesse fazer a auditoria das urnas, né? Porque, segundo os próprios, 60% das urnas tinham sido fraudadas, né? Inclusive, nas minhas pesquisas, uma dos integrantes do governo, né, que é da lei do Vaguinho, no Rio de Janeiro, supostamente teria forçado a população lá do Rio a votar no Lula. Então, isso já seria algo grave, né? Então, por isso que esse era um dos motivos que aconteceu domingo. Então, esse é o vídeo que, né, foi o que aconteceu. Então, curta, comente, compartilhem, se inscrever. Falou! Olá, pessoal! Faz tempo que eu não gravo pelos Copés Atualidades, né? Desejar um feliz ano novo para todos, né? A gente tá agora desde janeiro, mas eu vou desejar mesmo assim, né? Faz tempo que eu não gravo. E o vídeo de hoje será sobre o que aconteceu agora recente, né? Domingo, 2 dias atrás, em Brasília. Obviamente todo mundo ficou sabendo, né? A repercussão foi grande. E com certeza esse dia 8 de janeiro de 2023, entrará para a história, porque essa foi realmente algo inusitado, né? Muito incomum, em que um grupo de 4.000 bolsonaristas conseguiram invadir a sede dos três poderes em Brasília, né? O Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto, né? Porém, no início eram 200 manifestantes só, né? Que tinham nos quartéis lá em Brasília. E chegaram 100 ônibus. E esses 100 ônibus, né? Trouxeram 3.800 bolsonaristas. Acrescentando os 4.000, como eu disse anteriormente. Então, os 4.000 bolsonaristas, né? Eles chegaram e invadiram. E inclusive a polícia lá teve deserções, né, de policiais também que se uniram a esses bolsonaristas radicais. Inclusive, realmente, eles são considerados vândalos e terroristas, como muitos falam, né, porque eles invadiram, quebraram o Congresso, invadiram, né, inclusive tinha petistas infiltrados nas manifestações de domingo. Então, esses 4.000, né, foi obviamente um ataque terrorista, isso, né, com certeza, né, não foi uma coisa muito bonita de se ver.
E os bolsonaristas, eles quebraram, né, muitas coisas, apesar de ter petistas infiltrados nas manifestações, obviamente muitos petistas, né, não foi um ou outro, né, mas a maioria dos bolsonaristas quebraram e danificaram muitas obras, como um relógio de 1808, né, de Dom João VI, presente de Luís XIV. Houve o roubo, depois foi reencontrada a escultura bailarina. A obra As Mulatas, do de Cavalcante de 1928, houve 6 furos, foi encontrado 6 furos, né, depois que os manifestantes foram embora. E houve também outras obras, né, vasos chineses, né, raros foram quebrados. Houve muita coisa, né, danificada. Inclusive, então, foi atos terroristas, né? E para você ver como que são atos terroristas e antidemocráticos, né? Já no final do ano passado, um homem maduro de 45 anos, né, chamado George Washington de Souza, como eu falei, 45 anos, ele foi preso tentando, em flagrante, tentando alocar uma bomba lá num quartel-general lá em Brasília, debaixo de um caminhão, acho que é diesel. Então, ele foi preso, interrogado e realmente os bolsonaristas da direita brasileira não tá aceitando a vitória do Lula, né? Porque tem esse processo, o cara roubou, é ladrão, todo mundo sabe disso, é óbvio, né? Não é nenhuma novidade pra ninguém. O cara corrupto roubou pra cacete na gestão, mas e muitos bolsonaristas dizem que as eleições foram fraudadas, então por isso que um dos motivos de ter acontecido aconteceu domingo, né? Então, e algo inédito, né, no Brasil, porque a invasão desses 3 poderes já houve, claro, né, outras tentativas de invasão do Congresso Nacional, óbvio. Congresso como em 1984, em 2013 e agora em 2023, né? Como esse 8 de janeiro de 2023, que foi a terceira tentativa, né? Os caras invadiram de fato, né? Invadiram o STF e tudo mais, né? E só não invadiram mais o Palácio do Planalto porque tinha um vidro, a prova de bala que os caras não conseguiram romper, né? Quebrar. Então, mas realmente algo inédito, né? E essas foram identificadas empresas, né? Uma em Andera, São José do Rio Preto, e outra empresa vinha de Votuporanga, né? E segundo os donos dessas empresas, não sabia que os bolsonaristas iam fazer esses atos, né? Com os ônibus fretados, né? Desses lugares. Então, não se conhece nenhum líder bolsonarista no momento, né? Pelo menos não se sabe, né? Não tem conhecimento se houve, se tem. E do lado do governo do PT, os líderes foram o governador do DF, né? O Ibanez Rocha, que foi afastado por 90 dias. O próprio presidente da República, né? O Luiz Inácio Lula da Silva. O secretário, o ministro da Justiça, que no caso seria o Flávio Dino. E o Alexandre de Moraes, que seria o presidente também, só que do STF, né? Então, esses foram os 4 líderes, né? Do governo PT. E houve prisão em torno de 400 pessoas, né? Ou seja, uns 10% dos manifestantes, né? E houve muito roubos, né? Desses manifestantes de tudo, né? Que você possa imaginar. Notebook, quadros. E o Lula, ele decretou intervenção federal até 31 de janeiro, né? Então, o governo PT obviamente sai fortalecido e o movimento o bolsonarismo, né, sai enfraquecido, né? Muitos países acabaram condenando, né, essa ação, né? Itália, Portugal, Rússia, o Reino Unido, muitos países, né, condenaram os Estados Unidos, a União Europeia, né, vários países da Europa, né, como falei, China, Colômbia, Argentina, Chile, né, vários países condenaram
os ataques dos bolsonaristas, né? Foram ataques terroristas, né? Que os caras. Isso pode ser enquadrado em vários crimes, né? Vou citar três, né? Mas são vários crimes, né? A abolição da democracia, é, patrimônio público, né? Como eu falei, né? E golpe de Estado, né? Eles tentaram dar golpe de Estado, obviamente estava longe de tentar conseguir o que eles queriam, né? Dar um golpe de Estado, e se eles conseguissem, o Joe Biden provavelmente ia colocar sanções no Brasil, né? Como punição, né? Mas obviamente que é quase impossível porque o agronegócio, as elites, né? Os industriais, os empresários, as forças armadas, né? Muitas pessoas não queriam, não iam apoiar, né, esse tipo de coisa, né, esse movimento golpista que os bolsonaristas estavam querendo tentar fazer, né, e realmente, né, é um ataque, né, à democracia, né, foi um movimento antidemocrático, né, e, por exemplo, o vitral da artista Mariane Peretti, né, do Congresso, do Congresso, né, foi quebrado. A estátua da Justiça, né, escreveram perdeu Mané, né, que era uma frase atribuída ao ministro o Barroso, né, então os caras para se vingar fizeram isso, e realmente sai muito enfraquecido o Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro está internado, né, ele lá está em Orlando, nos Estados Unidos, o Bolsonaro, segundo as minhas pesquisas, e agora ele vai passar por uma cirurgia, segundo o próprio, né, pelas minhas pesquisas, ele supostamente não estaria envolvido nesse movimento de domingo. E os bolsonaristas, né, foram os bolsonaristas radicais e as forças de segurança desertaram, forças de segurança e do governo que foram desertadas dos bolsonaristas, e do governo do Brasil. Temos a Polícia Militar do Brasil, Polícia Militar do Distrito, temos a PMDF, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia de Choque, Polícia Civis do Brasil, Distrito Federal, Polícia do Senado Federal, Polícia Legislativa, Polícia Legislativa Federal, Força Nacional de Segurança Pública e etc, né? O Exército Brasileiro também está no lado do governo PT. Então, como eu falei, né? O cara, inclusive o André Torres, que era o secretário de Defesa, ele foi demitido. O Ibanez Rocha foi afastado por 90 dias. E o Alexandre de Moraes, né, que é um dos líderes do governo PT, falou que ia procurar identificar os possíveis líderes, né, dos bolsonaristas, e ia mandar prender, né, os líderes, né, ia ser punido com o máximo rigor da lei, né, pelo que aconteceu. E realmente isso mostra como que o povo não tá satisfeito, né, com o governo do PT, né, por acharem exatamente isso, né, de que eles acham que foi legítima, né, porque no final do ano passado o próprio bolsonaristas pediram ao presidente do PL para ver se o Alexandre de Moraes pudesse fazer a auditoria das urnas, né? Porque, segundo os próprios, 60% das urnas tinham sido fraudadas, né? Inclusive, nas minhas pesquisas, uma dos integrantes do governo, né, que é da lei do Vaguinho, no Rio de Janeiro, supostamente teria forçado a população lá do Rio a votar no Lula. Então, isso já seria algo grave, né? Então, por isso que esse era um dos motivos que aconteceu domingo. Então, esse é o vídeo que, né,
foi o que aconteceu. Então, curta, comente, compartilhem, se inscrever. Falou!